Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, em meio às investigações sobre os excessos cometidos pela polícia na operação que terminou com 28 mortos na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, a Secretaria de Polícia Civil colocou sob sigilo por 5 anos informações sobre as incursões policiais realizadas no estado desde o dia 5 de junho do ano passado. A polícia alega que os dados, se divulgados, poderão comprometer ou causar risco a planos ou operações estratégicas dos órgãos de segurança do Estado. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Mônica Cunha, ela que é coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e fundadora do movimento Moleque, frente que atua em defesa dos direitos humanos de adolescentes e seus familiares. Oi, Mônica, bom dia. Prazer em recebê-la. Bom dia, minha querida. O prazer é todo meu. Eu só vou fazer um adendo, que agora não coordeno mais a Comissão de Direitos Humanos. Agora eu sou colaboradora da Comissão de Direitos Humanos. Né? Enfim, as coisas mudam, mas a nossa atenção, a nossa prática, o nosso afeto por aquele lugar, isso não muda, não. Muito bem. Bom, você está no Rio de Janeiro, né, Mônica? Estou, Primeiro, quero expressar aí a tristeza, né, pelo que aconteceu na madrugada dessa quinta-feira, um prédio aí de 4 andares, localizado aí no Rio das Pedras, Zona Oeste, né, desabou. Parece que 12 pessoas ficaram feridas, o Corpo de Bombeiros está na busca de pessoas entre os escombros. É realmente uma tristeza, Mônica. Já quero começar aqui dando esse pesar nosso, viu? É terrível. Eu estava, né, comentando antes de nós entrarmos. Tristemente, né, temos um museu aí um tempo atrás, e são todos esses prédios construídos ilegalmente. Outra, a gente não pode nem chamar de segurança, né, mas é real, pelos milícias, enfim, mal construído, enfim, com material de baixo custo, e aí as pessoas que precisam morar, porque isso, né, sem moradia, do jeito que a gente vive nesse país, principalmente nesse estado, acontecem essas tragédias. Então, as pessoas empregam seus dinheiros, Luísa, e perdem o dinheiro. E agora eu quero saber, e vai ser mais um caso, e vai ficar anos aí, como até hoje, o museu, até hoje, as pessoas não conseguiram, de fato, né, rever nem o dinheiro que você colocou, porque a vida é isso, acabou. Né? É o bem mais precioso que a gente tem, e eles, enfim, não tomam nenhuma providência. A sensação que eu tenho é que parece que, principalmente o estado do Rio de Janeiro, parece que está enfeitiçado, sabe? Assim, os leitores, as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, desculpe a brincadeira, mas parece que porque todo dia no Rio de Janeiro tem tragédia. Todo dia no Rio de Janeiro tem tragédia. Gente, a partir do momento que essa criatura assumiu esse governo no país, o estado mais prejudicado é o estado de onde ele vem. É um absurdo uma coisa dessa, mas é real. O estado mais prejudicado no mandato desse genocida que é Bolsonaro é o Rio de Janeiro. Todo dia tem tragédia. Verdade. Fora aquela tragédia toda, né, que é a pandemia que a gente já está vivendo aí mais de um ano, né? Mas vamos lá, Mônica. Quero repercutir com você em relação a essa questão do assassinato, né, de pessoas no Jacarezinho, que saiu ontem a notícia de que a Força-Tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro está pensando em contratar uma perícia independente para ajudar na investigação, né? O uso de um perito de fora seria feito por meio aí de convênio ou contratação, e o MP determinou ainda que seja retirado parcialmente o sigilo sobre as investigações para que a sociedade e os familiares dos presos tenham acesso aí às informações. Importante essa notícia, as medidas aí do Ministério Público do Rio, Mônica. Olha, Luísa, eu estou, né, enquanto colaboradora da Comissão de Direitos Humanos, enquanto cofundadora do Movimento Moleque, junto nesse acompanhamento dessa escuta, né, desses familiares do Jacarezinho 27, né, entre esposas, madrinhas,
mães, né, avós, enfim. Então, desde o dia... O assassinato aconteceu no dia 6, eu acho que a gente começou a escuta, se muito me engano, se eu não estou sendo leviana, acho que no dia 9, 10. Né? Estamos até hoje ainda ouvindo todos esses familiares e escutando essas barbaridades, esse genocídio, essas execuções. E aí, quando a Civil pede esses 5 anos de sigilo, isso parece brincadeira. Quer dizer, brincadeira para quem está sofrendo na pele, para quem está sofrendo essa angústia de querer justiça, né, pelo que aconteceu com seu familiar. Por quê, cara? Isso não deixa de ser, aí eu fico sendo repetitiva, um ato de racismo, um ato de uma política genocida. A gente está comentando... essa semana eu participei de algumas conversas sobre maternidade negada, né? E isso tem muito a ver com maternidade negada, porque eles tiram nossos filhos dessa forma truculenta, executiva, né? Execução, aliás, e nos proíbe de saber o que aconteceu. Não admite que nós sabemos o que aconteceu. Não tem como. Exato. E, Mônica, de acordo com especialistas, defensores aí de direitos humanos, a decisão da polícia de tornar esses dados, né, da operação sigilosos viola tratados de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, né? Com certeza, olha o ponto que nós chegamos. O Brasil tem tratados signatários com instituições internacionais. E agora está jogando tudo por terra. Então, todos os direitos humanos que a gente luta, desde a Declaração Universal, Constituição, eles todo dia pisotiam a Constituição de 88. Porque você fazer uma coisa dessa é pisotear uma lei que existe desde 1988. Não se é respeitada. Quer dizer, a gente tem o direito, a população, o cidadão, tem o direito de saber. Tem o direito de ter investigação, tem o direito de saber da perícia. Então, o Ministério Público simplesmente está cumprindo com o seu papel, né, de estar realmente tentando contratar uma perícia independente para saber, porque aonde que já viu polícia investigar a polícia? Isso não vai dar certo. De fato, a gente não vai descobrir coisa nenhuma. Exato. Inclusive, tem muitas organizações, né, que estão aí apoiando, né, os familiares, tem aí o Instituto Vladimir Herzog se posicionando, cobrando rapidez, independência nas investigações, aí o Human Rights Watch, né, que é a maior ONG, né, de direitos humanos, diz que nos casos de alegada violação de direitos humanos, a regra é de maior transparência no acesso à informação e o sigilo deve ser exceção. E segundo essa organização, no caso do Jacarezinho, diz que há evidências, né, de execuções e abusos, né, Mônica? Eles estão sendo brilhantes, a Human Rights Watch. Estão sendo brilhantes. Eu conheço eles. Quem deu até a entrevista foi o César. Eu, quando conheci ainda o César, não trabalhava nessa organização, era uma outra pessoa, que hoje não se encontra mais. Enfim, então, eu mesma, enquanto movimento moleque, nós já fizemos junto 3 relatórios, né, por conta das unidades de medida socioeducativa, toda, como é que a gente vai falar? Toda a tortura e toda a desumanidade, né, que os adolescentes dentro daquela unidade vivem. Então, assim, quando eu vi eles entrando no caso, e vi ele se posicionando, né, tendo essa fala nacional, eu achei excelente. Porque, assim, agora, algum tempo no Brasil, você não pode mais esperar nenhuma justiça que venha daqui. Você tem que, de fato, recorrer aos órgãos internacionais. Porque aqui eles nem prestam atenção, minha querida. Eles não... até porque toda violação ela é voltada para a população negra. Então, como aqui dentro a população negra é totalmente desumanizada, ela é totalmente
não enxergada, a gente tem que depender de instituições fora para poder requerer a nossa humanidade, entendeu? Exato. E aí, hoje, né, por conta da tecnologia, por conta de todo um trabalho, né, de movimento, de articulação, de compartilhação, o Brasil, que eu digo, né, os movimentos, as instituições, ficaram quase que junto com outras organizações fora de direitos humanos. A própria campanha Black Lives Matter, né, totalmente a gente se articula em diversas vezes. Ontem mesmo aqui no Brasil, né, a gente pode falar, se completou um ano da morte do menino Miguel. Então, a ação foi nacionalizada, mas também com diversos países, né, no mesmo momento, gritando justiça para Miguel. Então, assim, isso acaba que nessas violações facilita a movimentação, a gente popularizar esses absurdos, tá me entendendo? Então, assim, isso a gente conseguiu ao longo do tempo. Exato. E, inclusive, é preciso saber o que aconteceu aí, né, em relação à destruição de provas, né, com a remoção de corpos. Isso é uma coisa também gravíssima, né, Mônica? A gente viu agora, foi ontem, né, falando parece que vai ter a soltura. Eu não me inteirei, porque eu vi quando eu cheguei em casa ontem, muito rápido, mas eu vou me inteirar, da soltura de 3 meninos presos. Dentre... O Patrick Marcelo da Silva Francisco, o Max Arthur Vasconcelos de Souza, né? E Vinícius Pereira da Silva, né? É isso. O que a gente, né, enquanto cidadão e enquanto a institucionalidade, se eles têm o que pagar, se eles têm, né, algo a pagar para a justiça, que paguem, mas não que sejam tratados como foram tratados, né? A soltura é porque a justiça entendeu que a forma com que eles foram pegos e colocados é absurda, não pode. Além deles terem todos 3 apanhado e foram obrigados a carregar os corpos dos amigos, dos irmãos, né? Porque se consideram sempre irmãos, morando no mesmo território há muitos anos, nasceram juntos, brincaram juntos, então se consideram também irmãos. Quer dizer, tem que carregar esses corpos na marra, né? Carregando e apanhando e sendo torturados. Então, total desumanidade. Como é que pode uma coisa dessa? Exato. Inclusive, aqui o próprio desembargador disse o seguinte: verifico que o deferimento liminar da ordem é pedido que se impõe diante do constrangimento ilegal por excesso de prazos, porque, ao analisar a documentação apresentada, pude constatar que o paciente e os corréus estão cautelarmente segregados desde o dia 6 de maio, sem que tenha sido oferecida denúncia, o que já ultrapassa em muito o prazo razoável. Está aqui essa decisão. A gente não pode... Eu digo que, nesse caso, não dá nem para a gente falar que foi uma vitória. Sim. Simplesmente a justiça cumprindo o seu papel, o que é muito difícil quando é qualquer reivindicação de população negra. Quando a gente vê, de fato, né, a justiça cumprir isso, cara, para nós é isso. A gente não está pedindo privilégios, não estamos pedindo que passem a mão, que nos dê o direito. Não, a gente está pedindo apenas que exista justiça, que nos coloque nos lugares, que nos coloque no lugar de ser humano, que nos dê o direito que também merecemos ter. É isso. A gente não está pedindo privilégio algum. Perfeito. Só falando aqui o nome do desembargador que assinou, não é, essa liberação, Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do TJRJ. Portanto, está aí essa decisão, como você falou, nada mais do que realmente a justiça, né? Bom, e a luta aí vai continuar, não é isso, Mônica? A sociedade... Agora vai fazer um mês, né? Vai fazer um mês domingo, dia 6.
E as famílias, né, que eu estou lá num grupo junto com elas estão lá se arrumando, se organizando ainda, o que querem. Tem muitas que querem, de fato, fazer uma manifestação grande ali na Suburbana, que é uma rua ali que liga tanto Jacarezinho como Manguinhos, né, aqui na Zona Norte do Rio. E tem outras que querem ficar quietinha, querem fazer apenas um encontro, que eu já fiz com elas 2 encontros do Café das Fortes, que é um encontro no qual nós nos reunimos em roda, fazemos um belo café mesmo, com tudo que tem de direito, e ali conversamos, e ali é uma forma de autocuidado, da gente declarar afeto, entendeu? E da gente entender, né, o que está acontecendo a partir dessa dor, né? Como é que nós vamos aprender a conviver. Então, tem umas que querem fazer esse café só domingo à tarde, ficar juntinha uma com as outras, mas tem outras que querem reivindicar, né? Porque é isso. Essa dor, ela quando a gente é acometida, como somos seres humanos, cada um somos um, ele nos toca cada um de uma forma. Então, tem outras que querem gritar e estão na sua razão total. Tem outras que querem ficar quietinho. Então, eu estou deixando elas decidirem para poder estar junto no que elas quiserem fazer nesse dia. Mesmo porque você mesma passou por isso, né, Mônica? Então, você tem toda essa experiência de vida, inclusive, para tentar ajudá-las, né? É isso. Por eu saber bem, esse ano faz 15 anos do assassinato do Rafael, né, que foi uma execução absurda. Então, por eu entender essa dor e por eu estar esses 15 anos aprendendo todos os dias como eu lido com isso, né? Ontem mesmo eu estava falando para o meu caçula aqui ontem à noite. O absurdo que essa dor me trouxe de adoecimento, de dores, sabe? Cada dia eu descubro mais uma coisa, é uma dor, sabe? Isso tudo tem a ver com o emocional, isso tudo tem a ver com essa dor absurda. E eu, né, lido com isso todos os dias através das outras, então, quer dizer, me adoece ainda mais. Então, é muito triste, é muito desumanidade mesmo a gente ter que viver com essa dor. Então, eu só estou junto delas num apoio, entendeu? Socorrendo, dando braço, dando colo, né? Dando ombro, enfim, para fazer com que elas façam esse caminho, né, um pouco menos dolorido, porque essa dor é para sempre, mas para ver se elas conseguem ultrapassar todas essas etapas que essa dor nos coloca um pouco menos dolorida, entendeu? Porque quando a gente tem alguém que conhece um pouco melhor do que a gente e nos dá a mão, a coisa fica um pouco mais leve. Tá certo, Mônica. Bom, a gente agradece aqui a sua participação, sempre tão importante, sempre tão humana, né? Colocando aqui a humanidade nessas notícias terríveis aí do Rio de Janeiro, esses assassinatos desses meninos. Muitíssimo obrigada, Mônica, pela sua participação, querida. Minha querida, eu que agradeço e muito obrigada pela Rádio Brasil Atual não deixar esse caso morrer, não esquecer, porque isso é de uma importância, sabe, absurda não deixar morrer. É uma necessidade, porque parece que quando deixaram de falar, quando não lembra, a gente perde de novo. A gente tem outra perca, entendeu? Então, tá atualizando toda essa situação, tá? Sempre pode me chamar para estar buscando essas notícias. Eu estou sempre às ordens, sempre aberta, né? O movimento, moleque, estamos aí cumprindo o nosso papel. Não estamos sendo bonzinhos, não estamos querendo ser mais do que ninguém. A gente está junto das instituições que de direito vão buscar essa justiça. É somente isso. Muito obrigada, tenha um bom dia, um excelente feriado e mais uma vez, brigadão aí, galera. Valeu, querida, obrigada. A gente falou aqui com a Mônica Cunha, ela que é colaboradora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio e fundadora do movimento Moleque. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.